Vamos à Bíblia. Vamos abri-la em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Esta é a 16ª mensagem sobre o tema Como ouvir a voz de Deus. Quer dizer que já são 16 horas de pregações sobre este tema, né? Já vem alguns meses atrás, né? Paramos um pouquinho. Semana passada eu preguei mais uma, hoje outra vez. É como Deus quer, né? Encontraram? Então diz assim o apóstolo Paulo: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. E este é o grande drama. É você saber discernir quando é Deus que está falando. Porque há nesse mundo muitos tipos de vozes. Nenhum deles, cada uma tem um sentido. Tem vozes boas, tem vozes malignas, tem a voz do falso evangelho, tem a voz do espiritismo, tem a voz do humanismo, tem a voz do homossexualismo. Só que no meio dessas muitas vozes, existe uma que é a voz de Deus. E você precisa saber identificar quando é Deus que fala, para que você não seja enganado, né? Para que o diabo não venha, fale e você ache que é Deus. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, Santo Deus, aqui estamos nós reunidos nessa noite, porque somos obedientes à Tua palavra, porque não fazemos da igreja um clube de lazer, onde a pessoa vai no dia que quer e tem vontade, quando é conveniente. Não. Nós estamos aqui todos os cultos, porque somos obedientes ao Senhor. Às vezes o dia foi extremamente cansativo, o corpo está pedindo cama, mas o Espírito está pedindo obediência a Deus. O Espírito está dizendo, não, em primeiro lugar, obediência ao Senhor. Busca em primeiro lugar o reino e a justiça dEle, porque é assim que Ele vai acrescentar à tua vida aquilo que tu necessitas. Por isso nós estamos aqui, meu Deus, e queremos aprender de Ti. Queremos que o Teu Espírito Santo nos ensine. Queremos ouvir a Tua voz, aquela voz que nos tranquiliza, que nos acalma, que nos dá confiança, aquela voz que nos mostra os santos, retos e justos caminhos do Senhor, para que nós não sejamos enganados pelos muitos tipos de vozes que há nesse mundo. Então fala-nos nessa noite, fala à Tua igreja, aos Teus pequeninos, aos Teus escolhidos, as ovelhas do Teu rebanho. Usa-me como Teu pastor, usa-me como Teu servo, inspira-me, capacita-me, para que eu possa proclamar a Tua palavra, mas não proclamar a Tua palavra de uma maneira mecânica, mas proclamar a Tua palavra com a unção do Teu Espírito, proclamar a Tua palavra com verdade, sem mistura, sem paganismo, sem misticismo, sem doutrinas de homens, mas a palavra pura como saiu dos Teus lábios. Eu te peço isso em nome de Jesus, ó Deus, porque a minha suficiência vem de Ti, vem do Senhor, o Deus soberano. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Eu sempre digo, meus irmãos, que é maravilhoso a gente saber que Deus continua falando com o seu povo, Deus continua falando com seus filhos, Deus continua falando com a sua igreja, da mesma forma, da mesma maneira que Ele falava no passado. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nós já vimos aqui, ao longo dessa série de mensagens, que esse Deus aqui da Bíblia, Ele fala através de circunstâncias, Ele pode falar conosco através de uma crise,
através de pessoas, principalmente aquelas que convivem conosco, que nos amam, que querem o nosso bem. Deus pode falar através do pastor da igreja, mas Deus fala também diretamente ao nosso espírito. Agora, uma coisa você pode ter absoluta certeza: seja de que maneira for, seja de que forma for que Deus fale, Deus jamais irá contradizer aquilo que Ele já falou aqui através da Bíblia. Jamais Deus se contradiz. Ele pode falar através da tua mulher, do teu marido, do pastor, através de uma crise, de uma circunstância qualquer, mas jamais vai contradizer o que Ele já falou na Bíblia. Eu quero hoje dar um exemplo que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 9, quando Deus falou com um homem através de uma voz audível. E eu ouvi essa voz um dia, já se vão quase 20 anos, e eu ouvi claramente aquela voz que falava dentro do meu quarto e dizia: Carlos Magno, você nunca mais vai pregar o falso evangelho, você vai pregar o meu evangelho. E só precisou falar uma vez. Eu não tive dúvidas, eu não consultei ninguém, eu na mesma hora obedeci a Deus, sem saber nem o que é que eu ia pregar, né? Então vamos lá, Atos capítulo 9, versículo 1 em diante. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Você está percebendo que o texto bíblico diz que Saulo, ouviu uma voz. Isso aqui não foi um delírio, não foi uma ilusão. Por isso eu tenho dito e repetido em alto e bom som que Deus continua falando com o seu povo nos dias de hoje. Deus continua falando. A maioria dos pastores negam essa verdade aqui. Dizem assim: não, Deus falou naquele tempo, Deus falou no passado, mas hoje Deus não fala mais, Deus só fala através da Bíblia. Fala sim, senhor. Deus continua falando hoje da mesma maneira que Ele falou do passado, sem dúvida nenhuma. Agora, preste atenção. Se você não conhece Deus, não conhece a palavra, não vive uma vida de santidade, não vive uma vida de temor reverencial a Deus, se você não tem quietude, nem para ouvir Deus, fica agitado nesse corre-corre do mundo moderno, olha, lamento lhe dizer, você nunca vai ouvir Deus falar. Nunca. Absolutamente nunca. Como é que vai ouvir Deus falar se não conhece Bíblia? Se não tem uma vida de comunhão com Deus, se não vive uma vida reta, vive uma vida de iniquidade, de erro, de pecado, vai ouvir Deus falar quando? Nunca. Mas voltando aqui a esse episódio de Atos 9, a gente vê aqui que Saulo de Tarso era um homem do Sinédrio, era um homem que respirava ameaças de morte contra o povo de Deus, contra todos que criam em Jesus Cristo. Então, na verdade, esse homem aqui, aos olhos humanos, era um homem que não tinha nenhum valor espiritual. Aos olhos humanos, eu estou dizendo. Um homem mau, um homem perverso. Foi Saulo que consentiu na morte de Estevão. Na hora que foram apedrejar Estevão, ele estava presente, ele era uma autoridade. Ele podia dizer não. E quando olharam para ele, ele fez assim, ó: pode apedrejar, pode matar. Consentiu na morte de Estevão. Imagina como é que era esse cara aqui. Terrível, 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 terrível. Isso sem contar
os milhares de cristãos que foram mortos através da vida desse homem. Um fanático religioso da pior espécie. Ele era um fanático religioso terrível, terrível, terrível. Então, aos olhos humanos, esse homem aqui era digno do inferno, mas sem compaixão. Mas na realidade, meus irmãos, ele era um eleito de Deus. Ele era um predestinado de Deus. Ele apenas estava, como nós estivemos um dia, morto em delitos e pecados. Ele era uma ovelha com atitudes de lobo. Porque nós nunca fomos lobo. Essa conversa que os pastores dizem aí, não, você era lobo. Quando você aceitou Jesus, você virou ovelha. Está pensando que Deus é cirurgião plástico? Para fazer cirurgia plástica e transformar de lobo em ovelha? Quem nasce lobo, morre lobo. Quem nasce ovelha, morre ovelha. Todos nós nascemos como ovelha. Pedro diz que nós estávamos desgarrados como ovelhas. Sempre fomos ovelha de Jesus Cristo. Então, era um religioso. Ele mesmo diz, hebreus de hebreus, fariseu. Ele dizia, fui educado aos pés de Gamaliel, o mais importante rabino daquela época, daquele tempo. Mas interessante, né? Apesar de tanta religiosidade, apesar de tantos jejuns, de tantos sacrifícios que esse cara fazia, ele não sabia que ele era um escolhido de Deus, ele não conhecia a verdade sagrada, por isso que ele era um perseguidor da igreja. Dá dó de ver o povo de Deus hoje. Jejuam, vigília, joelho no chão, sobe monte, desce monte, e não conhece nada de Bíblia. Você fala, tu és um eleito. Não me xingue não, viu? Predestinado. Olha, não gosto que xingue a minha mãe não. O cara não sabe nem o que é que você está falando. Parece que está falando um palavrão. É a mesma coisa que esse homem aqui era. Mas um dia, está aqui o texto dizendo, lá vai ele, furioso, em perseguição à igreja recém-nascida, a igreja ainda bebezinha, e ele vai lá com autorização dos principais sacerdotes. Preste atenção nisso. Ele não foi perseguir a igreja com autorização dos pais de santo. Não foi dos macumbeiros, foi dos principais sacerdotes da religião organizada. Você sabe quem é que mais persegue a igreja hoje? Quem mais persegue a verdade? São os sumos sacerdotes de hoje, que não toleram a verdade da Bíblia, não toleram ouvir de predestinação, não toleram ouvir que o homem não tem livre-arbítrio, não toleram ouvir que na cruz Jesus expulsou o príncipe desse mundo, colocou os demônios em algemas eternas, não toleram ouvir que salvo uma vez, salvo para sempre. Eles ficam furiosos. Aqui, ó. Lá vai ele, com autorização para matar, para arrebentar, fazer o que ele quisesse, podia fazer o que ele quisesse. Quando ele vai chegando próximo de Damasco, ele vê uma luz brilhar no céu, como o sol ao meio-dia. Ele cai do cavalo, cai no chão, e ele ouve uma voz. Agora é interessante, né? Porque ele ia com muitos soldados. Ele poderia perfeitamente ter pensado que foi algum dos seus companheiros que falou com ele. A voz disse, Saulo, Saulo. Quem falou comigo? Foi você? Não, foi você. Tinha um monte de gente com ele. Ele podia ter perguntado, quem de vocês me chamou? Ou então, poderia ter pensado que era o diabo que estava falando. Olha o diabo aprontando das suas. Porque quando você vê o sujeito religioso, fanático, o diabo está em primeiro plano. O cara abre a boca, de 10 palavras, 11 é falando sobre o diabo e sobre o demônio. Você diz, fale do diabo. Olha, o cara passa 48 horas sem parar falando do diabo. Se você disser, fale de Jesus,
Aí, meu irmão, 1 minuto é muito tempo. Você só sabe dizer, não, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Agora pede para falar do diabo. Mas ele não faz nada disso. Quando ele ouve a voz, de imediato, na bucha, ele disse, quem és tu, Senhor? Quando a voz disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Imagine o susto que ele tomou. Mas quando ele ouviu Jesus dizer, eu sou Jesus a quem tu persegue, na mesma hora ele reconheceu que Jesus era Deus. Na hora. Ele não teve nenhuma dúvida de que aquela voz era a voz de Deus. Naquele momento cruciante, ele reconheceu a voz do Todo-Poderoso. Aquela voz que ele já tinha ouvido, como nós também, no concílio eterno, onde todos nós já estivemos um dia, antes do nosso espírito ter sido revestido de carne, porque primeiro Deus nos criou como seres espirituais, a sua imagem, a sua semelhança. É a nossa preexistência com Deus. Quando nós estivemos no concílio eterno nos céus, nós ouvimos Deus falar. Por isso que ele reconheceu. E a prova é que ele reconhece que era Deus falando, e imediatamente ele se rende à voz. Naquele momento, Saulo percebeu que aquela voz que falava com ele era muito mais potente do que qualquer voz humana podia ser. Muito mais potente do que qualquer voz humana podia ser. Amém? Ora, não podia ser o diabo, não podia ser um dos colegas dele de jornada, não podia ser uma ilusão, não podia ser um delírio, porque a voz foi tão impactante, a voz foi tão forte, que ele disse, Kyrios. Kyrios no grego significa Senhor de senhores. Senhor de senhores. Quer dizer que Saulo ouviu a voz do Cristo ressuscitado. Ele reconheceu a voz do Deus eterno. E ele reconheceu que era contra aquela voz que ele vinha lutando há muito tempo. Como tem gente lutando contra a voz de Deus há muito tempo nos dias de hoje. Ele reconheceu. É interessante que mais adiante, abra no capítulo 26, desse mesmo livro de Atos. Quando ele conta essa experiência ao rei Agripa, ele dá mais informações ainda. Atos capítulo 26, versículo 9 em diante. Ele está contando ao rei Agripa o que aconteceu. Aí ele diz, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Vê a ferocidade que esse homem era. Obrigava o cara a blasfemar. Na hora de matar, ele fazia assim, pode matar, ok, mata. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Então a voz dizia, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Isso era um ditado popular judaico daquele tempo. O que eram os aguilhões? Quando colocava o boi para puxar o arado, e às vezes o boi não queria trabalhar, esperneava para se soltar do arado, eles prendiam aqui na canga
e nos joelhos do boi umas armaduras de ferro cheias de pontas, pontiagudas. Se o boi esperneasse, o ferro queria entrar. Aí o boi ficava calminho, calminho. Ele disse, olha, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Quanto mais o boi esperneava, mais o boi se feria. Olha, meu irmão amado e minha irmã em Cristo, é inútil lutar contra a voz de Deus, é inútil. Você só vai se ferir cada vez mais. É como o nosso ditado, dá murros em ponta de faca. Já ouviu esse ditado? Você nunca vai vencer a faca. Você vai perder mão, dedo, braço. Você nunca vai vencer a faca. É dar murros em ponta de faca. Então você vê que este homem aqui, Saulo, que durante tantos anos vinha recalcitrando contra os aguilhões, naquele momento ele reconhece que é absolutamente infrutífero, que é absolutamente insensato, que é absolutamente absurdo, que é absolutamente inútil lutar contra Deus. Aí ele reconhece aqui. De imediato, ele percebe que quanto mais ele lutasse contra Deus, mais ele se feriria. Então o que é que ele faz? Ele se rende a Deus naquele momento. Se rende por inteiro. Quem é predestinado por Deus, tem que se render à verdade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quem não é predestinado, não se rende nunca. Ele se rende a uma religião, ele se rende a uma denominação, ele se rende a um pastor, a doutrinas de homens, a paganismo, a misticismo, mas jamais ele vai se render à verdade de Deus. Então eu quero dizer para você, que você pode estar me ouvindo agora, talvez através da rádio, da internet, talvez você esteja me ouvindo através de um CD que está sendo gravado esse culto, talvez através de um DVD que está sendo filmado esse culto, talvez através do programa da Rádio Metropolitana, mas eu quero dizer para você que você não está ouvindo a voz do pastor Carlos Magno. Como assim, pastor? Você está ouvindo uma voz que tem o timbre da minha voz. Mas na realidade, no duro, o que você está ouvindo aqui agora é a voz do Deus Todo-Poderoso. Creia nisso, por favor. Tem muita gente que continua recalcitrando contra os aguilhões. Olha, vai continuar se ferindo cada vez mais. Cada vez mais. Ainda há pouco o irmão Valdir estava conversando comigo, ali atrás. Ele disse, pastor, encontrei um rapaz que foi daqui da igreja. E eu, rapaz, você sumiu, já estava tanto tempo com a gente, o que é que houve? Abandonou a verdade da graça? Não, eu estou indo agora numa igreja de lei, porque o pastor Carlos é muito exigente. Eu sou exigente? Eu sou bíblico. Eu não sou exigente, eu sou bíblico. Eu faço as coisas com zelo. Eu não faço a obra de Deus relaxadamente. É muito fácil ver você errar e passar a mão na cabeça. Você vai me amar de paixão. Que pastor legal, né, rapaz? Ó, a gente pisa na bola, a gente pinta e borda, e ele não dá nem um puxãozinho dele, ele está sempre compreensivo, ele está sempre entendendo as nossas fraquezas. Vai se ferir cada vez mais. Se for de Deus. Se não for de Deus, meu irmão, foi posto nesse mundo para isso mesmo. Então a verdade é que tem muita gente que teme lutar contra Deus. Às vezes, como o exemplo desse rapaz, a pessoa pensa que aquela voz que está exortando-a, por exemplo, a não faltar aos cultos, que está exortando a pessoa a guardar o dia do Senhor, que está exortando a louvar a Deus de uma maneira correta. Culto não é um show para você ficar de olho aberto, olhando para aqui como se estivesse olhando para um palco. Não é show. Um show é que a gente fica assistindo, né? Culto é culto.
Eu presto o meu culto, você presta o seu. O culto racional a Deus. Então, às vezes, ouve uma voz que exorta, que ensina, que exorta a pessoa a ajudar o bom samaritano, que aponta os erros, para que os erros sejam corrigidos. E às vezes a pessoa pensa que é apenas a voz do homem, que é apenas a voz do pastor. Não, é a voz de Deus. O pastor, não é o pastor, é Deus. Eu não escrevi nenhuma Bíblia. Eu não escrevi Bíblia nenhuma. Eu apenas sou o canal que Deus usa para falar. Ou será que a Bíblia fala? Fala a Bíblia. Estão ouvindo? Fala a Bíblia. Alguém tem que ler, alguém tem que explanar. É por isso que há tanta gente que resiste à autoridade de Deus. Porque ela só enxerga o homem. Ela entra e olha, isso é coisa do pastor. Olha como o pastor reclama. O pastor reclama. Por que não diz, olha como Deus está reclamando? Olha como Deus está nos exortando. Não, elas só enxergam o homem. Só enxerga a carne. Isso é trágico, meu irmão. Ela não vê que aquele homem é uma autoridade constituída por Deus. Não fui eu que decidi ser pastor. Eu nunca quis ser pastor. Pelo contrário, eu era católico, apostólico, romano, macumbeiro. Mas era verdade, como 99% dos católicos são. Eu era assim, eu era coroinha, igreja chamada evangélica, passava nem na porta, nem na calçada. Tinha uma Assembleia de Deus perto da minha casa, quando era dia de culto, a gente ia pegar pedra e jogar no telhado da igreja para perturbar o culto. Sério. E já era adolescente, viu? Não era criancinha, não. Já tinha meus 18, 19 anos. Olha o que a gente fazia. Juntava aquela turma de 10, 12 amigos. Na hora que o pastor começava a pregar, todo mundo junto. Parecia um terremoto. Para perturbar o culto. Eu dizia, sou católico, vou morrer católico. Por que eu sou pastor hoje? Porque Deus me constituiu pastor. Já estava determinado por Deus que eu seria um pastor. Não é um homem que decide ser pastor. Amém? Abra em 2 de Crônicas. Capítulo 20. Versículo 20. Olha só. Capítulo 20, versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, me ouçam, preste atenção. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Todas as vezes que eu subo nesse altar, todas as vezes que eu converso com você, seja numa conversa informal, seja no gabinete pastoral, pode ter certeza, eu estou ali como profeta de Deus. Eu sei da responsabilidade que é abrir a boca e falar para você qualquer coisa. Está aqui, ó. O pastor, que é verdadeiramente vocacionado por Deus, ele é uma autoridade de Deus, ele é um profeta de Deus. Coisa muito rara nos dias de hoje, porque hoje qualquer vagabundo decide ser pastor e é. O cara usa título de pastor, se diz pastor, o outro diz, não, pastor já está muito manjado, eu vou logo para uma coisa mais forte, sou apóstolo. O outro diz, sou bispo.
Já tem um agora dizendo que não, eu sou pai apóstolo. Papa. Papa evangélico. Já tem o Papa, os evangélicos. Por isso que essa igreja não é uma igreja evangélica. Essa igreja é uma igreja cristã. Não é evangélica, é cristã, é diferente. Viu? Hoje está faltando encontrar cristãos. Você chega para um e pergunta: você é o quê? Batista. Você, assembleiano, presbiteriano. Não tem cristão nessa coisa, não é? Triste, né? O retrato que nós temos visto aí no dia de hoje. Então, se você é um filho de Deus, se você é um eleito de Deus, você tem que crer naquilo que o profeta de Deus está te falando, porque é Deus que está falando através dele. É Deus que está falando através dele. Olha, ao longo do meu ministério, já vão tantos anos, eu já vi muita gente quebrar a cara, eu já vi muita gente se dar mal, eu já vi muita gente destruir família, destruir vida financeira, destruir vida profissional, por não dar ouvidos ao profeta de Deus. Eu tenho exemplos na minha própria família, na minha própria parentela. Eu tinha uma tia, puxa vida, eu tinha tanto amor por ela. Minha querida tia Selma, que saudade. Ela morou com a gente, irmã da minha mãe, por parte de mãe. Quando eu era pequenininho, praticamente me criou junto com a mamãe. E a gente sempre teve uma afinidade muito grande. E ela, durante muito tempo, foi espírita. Mas depois, graças a Deus, se converteu ao Senhor. Era um escolhido de Deus. E quando ela já estava nos seus 60 anos, ela morava em João Pessoa, ela tinha uma casa própria, tinha a aposentadoria dela, vivia uma vida boa. Só que ela tinha uma filha adotiva e ela tinha um filho adotivo, que na verdade era um sobrinho gay, meu primo. Gay, mas boiolão mesmo. Daqueles que davam você sair correndo de longe, para longe dele. Mas sempre tratei com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. E ela era muito séria, muito exigente. E eu sempre estava indo em João Pessoa, ia para a casa dela. Eu é que orientava tudo. Tudo que ela queria fazer, ela ligava para mim. Ela me chamava de Carlinhos. Carlinhos, tu pode vir aqui? Eu queria que tu me desse uma orientação. Eu pegava o carro, saía de Recife, ia para João Pessoa. Aí ia para a casa dela, orientava. Aí teve um tempo que a filha e o sobrinho começaram a fazer a cabeça dela para ir morar no Rio de Janeiro, olha só. Aí ela me chamou e digo, não faça isso. A senhora tem uma casa tão boa como esta, num bairro maravilhoso, na praia de Tambaú. Isso é uma dádiva que Deus lhe deu. Aqui a senhora tem toda a paz, toda a tranquilidade, os parentes tudo perto, tudo na mão. Vai fazer o que em Rio de Janeiro? Sofrer? Morar mal? Puxa, é mesmo, você tem razão. A filha e o sobrinho continuaram, batendo. Era eu dar as costas e eles... Porque eles estavam doidos para ir para o Rio, porque no Rio ficavam longe das minhas vistas, porque eu chegava junto. Ela contava o que eles estavam fazendo, eu digo, faça assim, cuidado, não demole. Até que ela se rendeu e decidiu ir para o Rio. Vendeu a casa, foi morar num apartamentozinho Michuruca lá no Rio de Janeiro. A filha começou a se prostituir com tudo quanto é homem que aparecesse no caminho dela, e o outro começou a gaysar com tudo que tem direito. Verdade. Sabe o que aconteceu? Um dia ela foi descer a escada, porque o sobrinho estava envolvido numa briga, e gritaram, olha, teu sobrinho está brigando. Né? E ela foi descer, caiu da escada,
quebrou o fêmur, foi para o hospital, com 2 dias morreu. E eu cansei de dizer, Selma, olha, eu estou lhe falando como profeta de Deus, não é como seu sobrinho, não. Eu estou lhe falando como profeta de Deus. Não vá para o Rio de Janeiro. Mas sabe aquela coisa que mãe sempre cede para filho, né? Tem mãe que é assim, né? Que não aguenta. Filho vai fazendo pressão, acaba cedendo. Aconteceu uma tragédia. Então veja, voltando aqui. Saulo ouviu a voz e no mesmo instante ele reconheceu que era a voz de Deus. Ele disse, Quírios, Senhor de senhores. Tremendo isso, né? Um homem fanatizado pela religião, um homem com a sua mente completamente confusa, o coração cheio de amargura, cheio de ódio, um homem completamente morto nos seus delitos e pecados, um homem que por si só não poderia jamais se libertar dessa escravidão diabólica que ele se encontrava. Mas, irmãos, no tempo de Deus, esta voz que Saulo ouviu o libertou das amarras das religiões dos homens. Foi nesse momento aqui que Deus lhe deu vida outra vez. Efésios capítulo 2, versículo 1. E estando vós morto nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Como é que nós estávamos? Mortos. Olha, foi essa mesma voz, irmãos, que um dia, já vai quase 20 anos atrás, eu ouvi no silêncio do meu quarto. Você conhece o testemunho que eu já dei aqui. Porque eu era como Saulo. Eu era um fanático religioso. Se alguém viesse para mim e falasse alguma verdade da Bíblia, eu dizia, está amarrado. Se criticasse o que eu fazia, quando eu fazia parte da seita universal, de uma das filhas da grande meretriz, se alguém criticasse, eu dizia, olha o demônio falando. Está amarrado, Satanás, queima Jesus, queima. E não dava nem chance de falar. Sufocava a pessoa com um grito de queima. Era um fanático religioso. Coração cheio de ódio, cheio de mágoa. A mente completamente confusa. Um vazio espiritual cósmico na minha vida. Sem nenhuma perspectiva de vida. Mas naquela noite, e foi uma terça-feira à noite como esta, eu ouvi a mesma voz que Saulo ouviu. Amém, irmão? Eu ouvi. Por isso eu posso te afirmar com toda certeza uma coisa. No momento que um homem ouve a voz de Deus, ele tem que mudar. Ele tem que se render à verdade. Porque se ele não mudar, se ele não se render à verdade, ele não é de Deus. E ele vai continuar o resto da vida recalcitrando contra os aguilhões. E vai se ferir cada vez mais. Não tem jeito. Se é de Deus, você ouve e muda. Você se rende por inteiro à voz. Você abraça a verdade, você rompe com a mentira. Eu digo sempre, fazem quase 20 anos que eu rompi com a hipocrisia religiosa. Eu rompi com o falso evangelho. Não quero assunto com falso evangelho. E a minha vida mudou da água para o vinho. Quando Paulo ouviu a voz de Deus, foi nesse momento aqui que ocorreu a conversão de Saulo. Você vê aquele leão indomável, aquele leão feroz, violento, agora se transforma numa dócil ovelhinha. Não é interessante isso aqui? Aquele homem confuso, fanático, agora, cheio do Espírito Santo, abre a boca e diz, agora não sou mais eu que vive, Cristo vive em mim, aleluia. Diga aí, agora não sou mais eu que vive, Cristo vive em mim.
Só que o mais importante que ocorreu nesse episódio aqui não foi apenas a conversão de Saulo de Tarso, mas uma coisa muito importante é que aqui também se dá a separação do que era judaísmo do que era cristianismo. A conversão deste homem separa definitivamente judaísmo do cristianismo. Separou definitivamente. Separa a lei da graça. Separa de uma vez e para sempre. Olha, foi através de Paulo que Jesus deu à igreja o evangelho da graça de Deus. A palavra predestinada de sabedoria. Foi através desse homem que Deus estabeleceu um novo pacto de melhores e superiores promessas. Aí você pode perguntar assim, alguém pode perguntar: pastor, e se naquele momento ali Paulo tivesse resistido à voz de Deus? Se Paulo tivesse dito não, não quero, não vou para Damasco, eu fico aqui no meio do chão caído, cego, mas não vou, como é que ficaria? Impossível. Totalmente impossível. Nenhum eleito pode resistir à voz de Deus. Quando chega o dia de Deus, meu irmão, chegou o dia de Deus para aquele eleito em nome de Jesus Cristo. Amém. Paulo não resistiu, Davi não resistiu, Abraão não resistiu, Moisés não resistiu, eu não resisti, você não resistiu. O que te trouxe para cá? Você veio aqui para aqui por quê? Você ouviu alguma vez no rádio alguém prometendo cura, riqueza, venha que você vai ficar rico, você ouviu isso? O que te trouxe para cá? O que fez você romper com a religião que você frequentava? Será que foram os meus belos olhos? Que nada, não tem belos olhos nenhum. Se ainda fosse o Brad Pitt pregando, não, a turma foi por causa do Brad Pitt. Quem é pastor Carlos Magno? Nada. Você veio e você não resistiu porque você ouviu a voz de Deus. Amém, irmão? Então nenhum eleito pode resistir à voz de Deus. Agora presta atenção. Eu não estou dizendo as vozes desses picaretas que estão por aí no rádio, na televisão, dizendo que são de Deus e na verdade são do diabo. Eu não estou me referindo a vozes de charlatães. Não, eu estou dizendo ouvir a voz de Deus. Não é ouvir a voz de picareta. Venha fazer uma corrente, isso é a voz do diabo. Venha fazer um culto para quebrar as maldições da tua vida. Jesus já quebrou todas as maldições. Não é ouvir a voz de estelionatário. Se você mandar R$1.000, Deus vai te dar a porção extra. Eu não estou falando do Silas Malafaia. Foi ele que falou isso, foi? Eu não queria dizer que foi ele, mas vocês são teimosos, né? Eu não gosto de falar que o Silas é picareta. Mas vocês insistem. Ou estou falando alguma bobagem? Quem viu e ouviu ele na televisão fazendo isso? Com aquele safado daquele Mike Murdock. O cara vem lá dos Estados Unidos, já cansou de roubar os americanos, aí vem ensinar o outro a roubar os brasileiros. Mande R$1.000. Dê ouvido à voz do profeta de Deus, ó. A voz do profeta para mandar R$1.000. Se você mandar, Deus está me mostrando que Ele vai dar a porção extra das bênçãos para você. Não. Eu estou dizendo ouvir a voz de Deus. Porque nenhuma voz, meu irmão, é capaz de fazer a cabeça de um eleito. Nenhuma voz é capaz de operar o milagre do novo nascimento.
a não ser a voz do Todo-Poderoso, meu irmão. Essa opera o novo nascimento, essa opera o milagre. Agora, só as ovelhas podem ouvir a voz de Deus. Só aqueles que foram predestinados em amor ouvem e se rendem a Deus. Volta lá em Atos 9. Atos capítulo 9, versículo 7. Ok? Vou ler. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Não entenderam nada, não discerniram que era Deus falando. Estou vendo ninguém, tem uma voz aí. Não, deve ser coisa da minha cabeça. Às vezes, irmãos, tem milhares e milhares e milhares de pessoas ouvindo o programa nosso, o programa da Metropolitana, e só uma minoria das minorias das minorias é tocada pela voz de Deus. A maioria ouve e para eles é apenas uma voz. Não discerne que é Deus, não discerne que é a palavra predestinada de sabedoria. E na igreja acontece também isso aqui. Tem gente que ouve, sabe que é Deus falando e se submete de imediato. Outros ouvem e acham que é o pastor. Eu não estou aqui para dar ouvidos a pastor. Eu sou servo de... Eu sirvo é a Deus, né? A pastor. A experiência tem mostrado que às vezes você faz um culto, tem 100 pessoas presentes, só 30 ofertam para manter a obra de Deus. Às vezes tem 100 pessoas, só 20 domingo de manhã traz alimento para ajudar o bom samaritano. 80 não está nem aí, dá a mínima. Às vezes tem 100 pessoas num culto, domingo, só 40, 30 almoçam. Eu não estou falando aquela pessoa que está desempregada, que não tem dinheiro para almoçar na igreja, tem que comer em casa mesmo. Eu estou falando aqueles que podem, que dispor de R$10 é até uma vantagem. Não está nem aí. Por mais que diga que é para ajudar a obra, que ajuda a igreja, almoça aqui, além de ser vantajoso para você, ainda dá uma ajudazinha para a obra, que é uma igreja muito carente, muito necessitada, é uma obra muito árdua. Entra por aqui, sai por acolá. Às vezes só 30, 40 é que são solidários. Você vê aqui, ó. Um monte de gente ao redor de Paulo, ninguém compreendeu nada. Todo mundo continuou indiferente. Só que Saulo era uma ovelha e ele se rendeu. Ele não teve dúvidas de que aquela voz era Deus falando com ele. Para muita gente, a mensagem é apenas um som. Não lhe diz absolutamente nada. Ouvem como se ouve uma palavra qualquer. Como se ouve um discurso de um político. Não acrescenta nada. Não muda nada. Não opera mudanças nenhuma. Mas para outros, é a voz de Deus. A pessoa ouve e logo se submete à voz. Você vê a vida sendo transformada. Você vê logo a pessoa apresentando fruto do novo nascimento. Você logo vê que a pessoa apresenta fruto de que tem o Espírito Santo de Deus na vida dela. É impressionante. O mês passado,
dia 10, a maioria dos irmãos dessa igreja não trouxeram a oferta especial para pagar o aluguel do templo. Só foi possível dia 10 pagar o aluguel porque um irmão foi tocado por Deus, veio e disse: pastor, Deus tocou para eu trazer essa oferta hoje. Aí trouxe uma oferta de 2.000, acho que ou foi 2.150 ou 2.250. Se não fosse aquele irmão, teríamos chegado na segunda-feira e não teria dinheiro para pagar o aluguel do templo. Aí você vê como é a atitude de uma pessoa que está ouvindo a voz de Deus e como é a atitude de uma pessoa que não está ouvindo a voz de Deus. Às vezes parece que a pessoa, mesmo sendo de Deus, é acometida de uma surdez momentânea. Parece que por alguns momentos fica surda. Deus está falando e não está entendendo o que Deus está falando. Versículo 8. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Agora aquele homem ameaçador vira uma criança. Aquele leão indomável agora se transforma numa dócil ovelha. Ele agora precisa de alguém que o guie. Olha, é exatamente assim que começa a vida espiritual. A pessoa chega à igreja, ela precisa ser encorajada pelo pastor, ela precisa ser aconselhada pelo pastor, ela tem que ser dirigida passo a passo. Aí chega logo lá na frente, a palavra da verdade vai penetrando, as escamas caem dos olhos, aí ela não precisa mais ser guiada por ninguém. Ela anda por si só. Ela passa a ter consciência dos seus direitos, dos seus deveres, porque as escamas caíram dos olhos, né? Como aconteceu com ele. Ela sabe que ela tem que ser fiel nos dízimos, ela sabe que ela tem que ser generosa nas ofertas, ela sabe que ela nunca deve se apresentar diante de Deus com as mãos vazias, que ela tem que ser perdoadora, que ela tem que ser misericordiosa, que ela tem que estar presente em todos os cultos, que é mandamento de Deus, não deixemos de congregar. Então ela tem consciência das suas obrigações. Mas eu disse que ela passa a ter consciência também dos seus direitos, né? Ela passa a ter consciência que ela tem direito à vida eterna com Deus. Ela sabe que foi predestinada por Deus. Ela passa a ter consciência que ela é mais do que vencedora, que ela é sempre conduzida em triunfos, que ela tem direito aos anjos de Deus servindo-a. Ela passa a ter isso aqui. Eu quero terminar lendo rapidamente alguns versículos que eu tenho certeza vai abençoar muito a nossa vida. Vamos começar por Gênesis. Gênesis capítulo 14. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Olha, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, que abriu essa porta de emprego para você. Bendito seja o Deus Altíssimo, que te deu essa esposa, que te deu esse marido. Bendito seja o Deus Altíssimo, que te deu essa profissão. Bendito seja o Deus Altíssimo, que te deu esses olhos que você enxerga, esses ouvidos que você ouve. Bendito seja o Deus Altíssimo, que te deu esse comércio. Bom, aí tem muita coisa para te dizer. Aí o que é que diz aqui no finalzinho? E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. De tudo. Ele entendeu que tudo que chegava nas mãos dele provinha de Deus. Os reis pegaram o sobrinho dele, tomaram toda a riqueza do sobrinho, levaram os empregados, todo mundo. Abraão pegou 318 homens
e disse, eu vou ao encalço deles. Deus vai me dar vitória. E deu. Trouxe tudo de volta. Ele disse, olha, eu trouxe tudo de volta, mas estava tudo perdido. Eu só recuperei porque Deus agiu. Então eu vou dar o dízimo para Deus. Ele podia ter dito, não, isso aí já foi dado o dízimo. Isso aí já demos dízimo para Deus. Ele disse, não, demos, mas perdemos. Se eu recuperei, é porque Deus me deu. Amém? Lucas capítulo 16. Versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Olha, isso aqui vale para tudo, viu? Se a pessoa é infiel numa frequência aos cultos da igreja, você acha que essa pessoa vai ser fiel a coisas maiores lá na frente? Se uma pessoa não é fiel para dar o dízimo quando ela ganha um salário mínimo, você acha que ela vai ser fiel se Deus amanhã fizer ela ganhar 10 salários mínimos? Ela não dá dízimo de 600, ela vai dar dízimo de 6.000. É o que Jesus diz. Está aqui, ó. 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 5 em diante. Paulo diz à igreja dos Coríntios, estava fazendo um ofertório para ajudar a igreja de Jerusalém. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós. Julguei conveniente mandar alguns irmãos na frente, para quando eu chegar aí, já estejam preparados de antemão a vossa dádiva já anunciada, que a oferta de vocês já esteja pronta, para que ela esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Todas as vezes que você for ofertar qualquer coisa para Deus, pense, isso aqui expressa a minha generosidade? Ou isso aqui expressa a minha avareza? Não é só a oferta de dinheiro não, viu? Eu estou dedicando... Ontem eu fiz a reunião de ministério aqui, disse, eu quero todos os ministros, diáconos, diaconisas, todo mundo tem que fazer permanência aqui na igreja. Durante a semana tem que dedicar algumas horas para ficar ali, para a igreja ficar de portas abertas, ficar ali na frente, evangelizar quem passa. Aí você tem que pensar, olha, eu falei com o pastor, que sexta-feira à tarde eu vou. Ok, maravilha. Esse tempo que você está dando de sexta-feira à tarde, expressa o melhor do teu tempo, ou você está dando as sobras para Deus? Às vezes você está tarde, e nos outros dias vai jogar bola, vai conversar com os amigos, vai passear no shopping, faz uma porção de coisa. Aí depois, tudo está ocupado. Não, sexta-feira à tarde tem uma vaguinha aqui, tem uma sobrinha de tempo. Você pensa que Deus está recebendo isso? Se for assim? Por isso ele serve para tudo. Mas ele continua no versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nunca ajude a obra com tristeza ou por necessidade. Não, eu vou dar uma oferta porque está precisando. Olha, o pastor mostrou ali, provou que a coisa está preta. Não, aí eu vou ajudar. Aí eu não posso me negar. Pô. Quer dizer que se a corda não tiver... Tem gente que é assim. Se a corda estiver aqui, já com meio palmo de língua, morrendo, não, ajuda, segura, segura. Enquanto não tiver com meio palmo de língua, não ajuda não, querido. É cruel, mas é verdade. Olha, o pastor não fala, não tem problema nenhum, né? Está tudo tranquilo. Para que eu vou dar oferta?
não com tristeza ou por necessidade. Ou então ajuda resmungando. Poxa, rapaz, eu vou ajudar porque tem que ajudar. O pastor toda hora inventa uma despesa. Agora botou televisão na internet, rádio na internet. Não sei para que isso. O cara está reclamando, não é por causa da internet não, porque ele vai ter que ajudar para pagar. Se ele não tivesse que pagar, beleza, maravilha, ô coisa boa, pastor. Quer dizer, então esse é o que ajuda com tristeza. Tá? Hebreus 10, 25. Vai terminar. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha, o primeiro sintoma de que uma pessoa não se converteu, ou se converteu, está num declínio espiritual violento, é o comparecimento irregular aos cultos da igreja. Quando você vê uma pessoa, vem terça sim, terça não, vem terça, não vem quinta, mas não veio terça, aparece domingo sim, domingo não, vem de manhã, não vem à noite, não vem de manhã, ou não está convertido, ou se está convertido, está descendo ladeira abaixo, meu irmão. Está num declínio espiritual violento. Esse é um dos sintomas. É o deixar de participar dos eventos da igreja. Isso é um sintoma. Ou não está convertido, ou se está, meu irmão, está num declínio espiritual danado. Sabe aquela pessoa que é indiferente? Vamos fazer agora, eu anunciei aqui, né? A partir da próxima viagem minha, vamos fazer encontro de casais. Uma pessoa convertida, ela já está ansiosa. Puxa, vai ter um encontro. Estou falando com os casais. Ah, Deus vai falar coisas boas ali. Né? E está precisando muito. Ontem alguém me falou assim, pastor, só precisa chamar tal casal. Por quê? Pastor, é uma vergonha. Brigam dentro da igreja. Sai ali, olha, um dá uma pedrada, outro dá outro de volta. É mesmo, está o comentário dentro da igreja. E eles estão aqui me ouvindo agora, viu? Que vergonha, hein? Que vergonha. A Bíblia diz que nós temos uma grande nuvem de testemunhas a nos rodear, a olhar para a gente. Deixa eu ver o testemunho que esse cara está dando. Deixa eu ver o testemunho que essa mulher está dando. Que vergonha. Foram falar comigo e eu vou chamar para conversar. Eu vou chamar para conversar. Vou dizer, poxa vida, o que é que há? A palavra não está fazendo efeito em vocês, não? Provavelmente não está. Então isso é um sintoma. Ou não está convertido, ou se está convertido, está num declínio espiritual danado. É caminhão carregado de pedra sem freio, descendo ladeira abaixo. O final é trágico. Né? É o não comprometimento. Mais um versículo. João capítulo 10, versículo 28. Marca aí. Isso aí é baião de 2 com carne de sol e farinha. Alimento que tem substância. Aqui não é água com açúcar, não. 28. Eu lhes dou a vida passageira. Não. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quando você ouvir um pastor, ou no púlpito de uma igreja, ou num rádio, ou numa televisão, dizendo, cuidado que o diabo vai te pegar, diga, mentiroso. Olha, você está nas mãos de Jesus, mas se você não der R$1.000, o diabo tira.
Diga, vai tirar é você, rapaz. Que não é dele. Já passei 10 minutos da hora, Mas se fosse Fortaleza e Ceará, final do campeonato mesmo, terminou, prorrogação de 30 minutos, pênalti, bota 2 horas depois do horário, ninguém reclama. E todo mundo em pé na arquibancada levando sol na cabeça. Né? Então na igreja não reclame da hora, nem fica olhando para o relógio não. Esquece o relógio. Eu falei o quê? Romanos? Não, João eu já li. Romanos capítulo 8. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem pastor mandão, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Prestou atenção no versículo 37? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Diga, em Cristo eu sou sempre conduzido em triunfo. E agora, para terminar de verdade, o pastor já faz 10 minutos, só fala que vai terminar. Agora eu vou. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a vida eterna? Aleluia! Os anjos são espíritos ministradores que Deus envia para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Se você é um eleito de Deus, se você é um salvo, se você nasceu de novo, tem anjos de Deus que recebem ordem para servir você em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes você nem percebe e um anjo agiu. Uma senhora da igreja de Recife, muito idosa, 78 anos, quase 80 anos, era pastor. Eu saí do culto domingo, aí mudei o caminho. Eu sempre vou por uma rua que é mais movimentada. Aí eu estava com mais pressa, troquei o caminho. Aí pegou exatamente um lugar estranho, escuro. Escuro não, que era de dia. Deserto. E ela disse, quando eu cheguei, vi um pessoal correndo e disseram assim: corra, corra, que tem um grupo de caras assaltando todo mundo ali. Ela disse, como é que eu vou correr com 80 anos? Aí ela disse, Deus me guarda. E fui, pastor. Quando eu olho, tem um homem do meu lado. Bora, vovó, fica tranquilo, deixa comigo. Pastor, tinha 4 caras assaltando. Eu passei com o cara, ninguém nem olhou. E ele me levou até o ponto do ônibus. Quando chegou no ônibus, é aqui que a senhora pega, o ônibus parou, que eu me virei para dizer obrigado, o cara sumiu. Digo, ué, quem era? Quem era? Um anjo. Um anjo. Diga glória a Deus, irmão. Diga louvado seja o nome de Jesus Cristo.